Da Superdifusora, meu amigo Humberto Pinheiro, diretamente aqui, hoje da cidade de Cajazeiras, mas cotidianamente de Brasília, capital federal, sempre nos trazendo aí as informações dos bastidores de Brasília, como é que tá a política por lá, e hoje nós estamos tendo aí a grata satisfação de receber Humberto presencialmente aqui na bancada do Boca Quente, parte 2. Humberto, satisfação imensa recebê-lo aqui, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Alegria em estar aqui pessoalmente com vocês hoje. Tem alguém que já está tomando remédio, acho que está nervoso. Ih, rapaz. Rapaz, já foi uma provocação, rapaz. Já foi uma provocação, rapaz. Como é que remédio é esse aqui? Isso é um alegre. É nervoso. Alérgico. Não, eu estava aqui no ao vivo, meu amigo Humberto, e eu não sei se foi porque, enfim... Não, revele. É a acústica aqui deixa... Você quer que eu revele para poder você fazer piada, mas eu não vou dar esse gosto, não. Mas eu lhe conto depois em off o que aconteceu. Tá bom. E aí, eu tive uma crise alérgica e eu fechei o olho, estava começando a fechar a respiração e a glote. Eu, inclusive, teve um momento que eu me ausentei aqui, que eu disse ao meu diretor, estou indo embora que o negócio aqui está apertado. Aí levantei, andei, lavei o rosto e tal, aí diminuiu. Aí tomar, porque a gente tem que ter medo, né? Eu não sei, eu não me alimentei de nada estranho, eu tomo café Dona Regina, então é melhor precaver. Mas faz parte da vida. Mas é a acústica que tem poeira, você... Faz parte da vida, são várias... Junta o ar-condicionado. São várias possibilidades. Outros ouvintes... Hoje está sendo bem emocionante. Vamos lá, Ian. Vamos lá. Porque Ian quer fazer uma piada comigo, mas não deixar não. Deixa não. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Obrigado. Meu caro professor Heberto Melo, sabendo aí, de Humberto, como é que estão os bastidores de Brasília nesses últimos dias, como foi esse fim de ano, né? 2025 chegou, o orçamento 2025 ainda não foi votado, inclusive, no Congresso Nacional. Como é que está toda essa situação, Humberto? O Congresso volta com uma grande polêmica, que é a questão das emendas parlamentares. Foi muito interessante que, ao final do ano, o governo liberou emendas que, no governo anterior, os colegas costumavam dizer que eram emendas secretas, né? Emendas secretas. Orçamento secreto. Orçamento secreto, né? E que no atual governo não é mais orçamento secreto, né? Então, os colegas não gostam de falar a mesma coisa que era no governo anterior. A gente tem que continuar a mesma coisa. Então, o orçamento secreto do governo anterior, que continua no governo atual, o governo tratou de pagar as emendas agora no final do ano para votar o orçamento, para votar a reforma e coisa e tal. Chegou no final do ano, o que é que o governo fez? Deu para trás. Mas aí, segundo o que se fala nos bastidores, é que teve uma combinação, né, com ministros de que ali, em certo ponto, barraria essas emendas para que o governo também ficasse à vontade e ele não levar culpa nenhuma. Então, é isso que se comenta dentro do Congresso Nacional, que essas emendas foram barradas agora no final pelo ministro, mas que quando retornar os trabalhos legislativos, a história vai mudar muito, porque irá ter uma cobrança por parte dos parlamentares com relação à decisão do ministro Dino, que cortou, né, essas emendas, dizendo que estavam ilegais e coisa e tal, mas que nos bastidores o pessoal comenta que houve uma combinação ali, que o governo tirou dele da reta, né, para ficar de bem com a vida. Então, isso aí será um dos assuntos, será o principal assunto do retorno do Legislativo, mês que vem, será a polêmica, então, dessas emendas parlamentares não pagas, e algumas depois foram liberadas, enfim, o presidente da Câmara teve que retornar à casa, né, para uma reunião com líderes para discutir o assunto e não se resolveu muita coisa. O ministro foi lá, liberou uma coisinha aqui, liberou outra ali e acabou-se, ficou por isso mesmo. Mas esse vai ser o grande assunto do retorno dos trabalhos e aí a votação do orçamento. Então, o governo está sem orçamento e, enquanto não se resolver isso, na minha visão, não se resolver essa questão das emendas, não teremos orçamento. Será agora a hora da vingança. Chegou a hora, né, meu Chegou a hora. O Humberto é nosso representante lá em Brasília. Ele trabalha em Brasília, ele traz os bastidores direto do Congresso Nacional, da República Federativa do Brasil, direto aqui, Boca Quente, parte 2. Li na imprensa nacional, Humberto, que o Lira sai bastante chamuscado dessa presidência, inclusive com perigo até de representar algumas manobras em relação às emendas,
junto ao Superior Tribunal Federal. Já há, inclusive, aí denúncia, etc, etc. Eu quero saber se isso procede, né? Porque dizem aí que, bom, é o que parte da imprensa diz, né? Que ele será jogado em escanteio do que seria esse jogo político, né? Porque ele chantageou e foi além do que deveria. E essa disputa com o Dino também terá um preço. E se o que Dino fez, se foi com o aval do governo ou não, está correto. Porque aí é uma avaliação minha. Eu acho que Dino está correto. Ele só quer saber duas coisas. Ele quer saber para onde vai o dinheiro, quem recebeu e quem mandou, né, quem mandou e onde foi aplicado. Eu li recentemente a questão das emendas PIX. É uma das maiores vergonhas, uma das maiores, me perdoe a expressão, excrescências da nova república. Olhe, se os amigos não leram, eu sugiro que pesquisem, leiam. O cara manda um número de PIX para o deputado ou senador, o cara consegue lá a liberação e, puf, mandou. E pronto, e acabou-se. Não tem comprovação se foi investido, para que empresa, se teve licitação, se teve algum... Não, pronto, acabou-se. Hoje o orçamento é em bi, né, que agora todo mundo fala bilhão como se fosse a coisa mais simples do mundo. Né? Fulano. Ian mesmo, eu sei que Ian é rico, mas não tem bilhão. Né? Ian. Não olha pra mim não tem um bilhão, não. Você chamar um CLT de rico, rapaz. Eu também não tenho um bilhão, não. E todo mundo fala bilhão hoje, como se fosse uma brincadeira. A emenda de bilhão. Amigo Humberto. Não, ele não está errado em querer saber para onde está indo o dinheiro. Isso aí de maneira nenhuma, ninguém está questionando isso. O que estão questionando é a interferência do judiciário dentro do legislativo. Quando isso era uma coisa que se questionava muito. Onde é que está a independência dos poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário. Onde é que está? Não existe mais essa independência. Todo mundo está vendo aí como é que está a situação. Não existe essa independência. Então, não é o fato de ele estar questionando para onde está indo o dinheiro, é o fato de essa interferência do legislativo e do judiciário. O presidente da casa fez certo? Acredito que não fez certo. Ele poderia... Sim, ele não fez certo. Agora, é igual você falou, essa questão das emendas, né? Para onde está indo? Realmente, todo mundo gostaria de saber. Todo mundo quer saber. Os municípios estão recebendo? Sim, estão recebendo. Agora, foi para que lugar do município? A prefeitura recebeu aqui dinheiro, foi para onde? Calçamento, infraestrutura, né, esgoto, todo mundo quer saber. Agora, o que se questiona é a interferência do judiciário dentro do legislativo, e isso está escancarado. Humberto, inclusive, não só nessa questão das emendas, mas o presidente da casa, Arthur Lira, chegou a fazer reclamações também a interferências no tocante à imunidade parlamentar, a imunidade material, referente a palavras, a declarações feitas em plenário. Inclusive foram abertos inquéritos contra 2 deputados, um do Rio Grande do Sul e o outro paraibano, Cabo Gilberto, por declarações que esses proferiram na tribuna. Qual vai ser a reação, o que é que se comenta em Brasília, nos bastidores, por parte da Câmara e do Senado, e uma resposta aí diante dessas circunstâncias que acabo de supracitar? A pergunta é justo o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com relação à imunidade parlamentar? É justo? Não é mais uma interferência do Supremo? Quer dizer, eu não posso falar de você e você vai se doer, agora vai entrar comigo com a representação? Então, o que está acontecendo no momento? É a síndrome do medo. Síndrome do medo. Você não pode falar qualquer coisa, porque ao falar você já tem medo de que alguém vai querer te processar, vai querer caçar a sua palavra. Quer dizer, o parlamentar tem o direito da fala. Lá no parlamento, o direito da sua fala. O deputado Van Hatten, eu até falei para ele, eu conheço bastante, e esses dias agora, no finalzinho já para o recesso, eu falei, olha, deputado, eu queria ter pelo menos a metade da sua coragem. Ele apenas riu e falou assim, não é coragem. É necessidade. Então, o Van Hatten é um cara combativo, é um parlamentar de posição, e eu não tiro a razão dele. Ora, se você é parlamentar e você tem o seu direito à imunidade, onde é que você vai chegar? Que liberdade é essa que você tem? Quer dizer, que você vai para a tribuna, você não vai mais poder falar de ninguém, vai poder mais fazer reclamação, denunciar porque você está temendo ser preso, responsabilizado? Então, essa é mais uma interferência que eu vejo do Supremo Tribunal Federal. E ele pode ter pegado pesado? Pode. Mas ele não tem a imunidade dele? A Constituição não garante a ele a imunidade parlamentar? Onde é que fica isso?
Eu gostei da sua resposta, porque é o seguinte, aí agora eu vou lhe pressionar. Eu sou professor de Direito há 15 anos. E o Direito Constitucional é um ramo que eu gosto de me aprofundar. A nossa Constituição traz a questão dos freios e contrapesos, não é? No que se refere aí à relação de poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então ninguém pode passar do que seria o limite razoável. Então, quando o Legislativo brasileiro, o Congresso, ultrapassem abusos, não cabe aí ao Judiciário chamar a atenção? Freios e contrapesos. Isso é constitucional. E aí eu coloco já a fala do Van Hatten. Nem tudo posso naquilo que quero. Há um limite não só penal, processual penal, mas constitucional que diz que há o limite entre a verdade, entre a agressão, entre o constrangimento, entre a fake news, entre, abre aspas, a ofensa, entre o crime contra a honra. Eu mesmo como parlamentar, eu tenho uma responsabilidade com a verdade. Eu não posso falar aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Eu não posso dizer que sou racista, ou que sou homofóbico, ou que sou nazista, apenas porque eu tenho direito de fala. Eu não posso ofender a terceiros, Ian. Certo? Onde é que entraria, então, a nossa legislação? Aí a gente vai chamar a atenção da CCJ, né? Que tem que regular. A Câmara de Ética, que passou batido um monte de coisa, né? Das mais variadas coisas. Assim, eu entendo imunidade como impunidade às vezes. Me permita participar do debate, professor, nesse contexto aí específico, que aí a gente precisa analisar o caso concreto. Calúnia, difamação. Eu vi a declaração. Por aí vai. Vamos então para a justiça comum, cobrar calúnia e difamação. Agora, acionar o Supremo Tribunal Federal, porque por conta da fala dele... Mas não é a questão já está virando uma bagunça. O Supremo virou... por exemplo, o Supremo aí, condenando as pessoas a 17 anos de cadeia, 15 anos pessoas que... Enfim... Mas o responsável para avaliar essa questão jurídica é o Supremo, não é a Justiça Comum. Não, mas aí a gente... Mas peraí, vamos para o caso concreto da imunidade material. O que é que diz a Constituição Federal? Ela é muito clara. Ela diz que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer, a palavra que está lá é quaisquer palavras dadas em votos ou pronunciamentos. É isso que diz a Constituição Federal. Eu já vi, aí eu estou falando do caso concreto do deputado federal Marcel Van Hatten, eu já vi depoimentos, relatos proferidos, inclusive por Gleisi Hoffmann, na tribuna do Senado, muito parecidos, voltados à Polícia Federal, com um conteúdo e um teor muito parecido, e que aquela ocasião não resultaria em absolutamente nada. E isso está correto. E está correto, porque é a opinião dela. Ela era uma senadora e hoje é uma deputada. Então, assim, eu vejo com muito perigo. Eu sigo a linha de Arthur Lira nesse sentido, a respeito da imunidade material. Agora, e aí, repito, nós estamos falando do caso concreto. Quando a gente fala, por exemplo, questões voltadas a nazismo, a fascismo, a racismo, aí eu acho que realmente, professor, concordo em número, gênero e grau. Aí eu fico com o senhor. São casos e casos que nós precisamos analisar. Porque a minha porque o vento que venta lá também tem que ventar cá, né? Com certeza, não tem esse negócio para a direita ou para a esquerda, não. Quem cometer, que seja ele um abuso, e é um abuso constitucional, tem que responder. Agora, é questão de jurisdição, é questão do Senhor Supremo, né, o responsável por, de certa forma, organizar esse meio de campo. Aí entra os freios e contrapesos do que a gente chama de sistema republicano. Entende-se dessa forma. Certo? Assim, Alexandre de Moraes, quando ele inibiu o operador do direito de fazer a defesa, ele abusou do poder. Eu ia fazer justamente essa pergunta para você. Como é que você analisa isso? Se é para ganhar tempo, ou quais os motivos que fossem, o púlpito, o espaço para o operador do direito é inalienável. Ele não pode tomar o direito da fala. A advocacia está sendo humilhada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ele. Aí eu concordo com o Humberto. E eu digo mais uma. A OAB, seja ela seccional, nacional, enfim, caladinha, não fala nada. Calada está, calada fica. E os advogados sendo humilhados em plena tribuna
no Supremo Tribunal Federal. Isso aí a gente incorre realmente em abuso que tem que ser discutido, que tem que ser revisto, pacificado. Eu tenho um material de um desembargador que manda o advogado calar a boca. Exatamente. Isso não existe. Manda prender o advogado, onde ele é que estava abusando do poder, o agente da segurança pública chega do lado e fica, eu prendo quem? O advogado ou o desembargador? Que liberdade é essa? Pela lei, o desembargador deveria sair preso. Simples assim. Simples assim. Eu entendo muito isso. Agora aqui eu entendo que em muitas falas, e é uma análise feita antecipadamente, em muitas falas eu vejo aí abusos de alguns parlamentares em vários níveis, e isso tem que ser chamado de feita ordem. Raimundo, não sei se ainda tem a ligação, a gente estava num papo tão bom, não sei se ainda está na linha, mas eu vi Raimundo só com a mão para cá, acho que é alguma pergunta para o amigo Humberto. Se tiver aí ao vivo, Raimundo, você bota. Vamos lá, Raimundinho. Levantou... Alô, boa tarde. Olha. Caiu a Ele ligação. levantou a mão umas 3 vezes ali e a gente no bate-papo. Quem tiver aí quiser ligar e falar com o Humberto, pode ligar. Exato. As Vamos chamar a atenção aqui, né, continuam Ian? abertas. Agora, Humberto, deixa eu fazer uma pergunta referente aí a essa sucessão. A Câmara está caminhando aí para um novo presidente da Câmara, o acordo praticamente selado, esperando tão somente ocorrer a votação para que Hugo Mota, paraibano sertanejo, possa ser confirmado presidente, o mais novo presidente da Câmara dos Deputados. Quais são os primeiros desafios? Quais são os primeiros passos de Hugo Mota frente à presidência da Câmara dos Deputados? 2 desafios aqui de cara. Uma é essa questão do direito à fala, da imunidade parlamentar, é uma coisa que ele vai ter que garantir aos seus colegas, né? A questão do orçamento, essa disputa entre Supremo e Câmara dos Deputados é outro assunto logo de cara. São 2 assuntos urgentes para que ele, como presidente da casa, resolva de cara. São os 2, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas são 2 assuntos urgentes. Agora, é muito engraçado que ao longo de muitos anos em que eu estou lá, eu nunca vi um acordo tão fechado, bem feito, acho que na primeira da história, em que termina um ano legislativo, inicia-se um ano legislativo com um candidato definido na Câmara e no Senado. Então, Hugo Mota na Câmara e o Davi no Senado. Então, 2 candidatos certíssimos já eleitos, foram eleitos porque garantiram já o acordo. Tem telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Tá no ar quem fala? Chico Rolim. Bora, Chico. A palavra é sua, amigo. Boa tarde, Ian. Boa tarde, professor. Boa tarde, meu amigo Humberto Pinheiro. Muitas vezes, quando saía do hospital, eu conversava muito com o Humberto ali na Tenente Assene. Um abraço a você, rapaz. É um prazer, estou lhe vendo pelo YouTube. Mas, Humberto, eu queria saber de você, que mora em Brasília, a respeito daquelas imagens que aconteceu. De antemão, vou dizer que eu não sou a favor daquilo que aconteceu. Mas como você mora em Brasília e sabe do cotidiano de Brasília, eu queria saber de você sobre aquelas imagens quando aconteceu no 8 de janeiro, daquele cidadão do relógio, daquele cidadão lá que fez cocô na cadeira, que saiu as imagens junto com ele e Lula e com Janja, daquela senhora que comentou, que disse missão dada, missão cumprida. Assim, de você que está no cotidiano de Brasília todo dia, aquilo ali é fake news, Humberto? Ou é verdade? Um abraço, meu irmão, prazer te ver. E tem mais uma ligação, viu, Humberto? Tem mais um ouvinte. Vamos ouvir? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Zé Dainha. Seja bem-vindo, Zé. O espaço é seu. Esse Humberto que está aqui falando da palavra de Brasília, Ian? Isso, é o nosso direto de Brasília aqui no Boquente Pato 2. Pode perguntar. Ele tá em Cajazeira, Ele tá em Cajazeira? Tá em Cajazeiras. Ele é de Cajazeira, Ele é cajazeirense. Um abraço, Humberto. Tá aí. Obrigado, um abraço a você. Ao vivo aí, um abraço do Zé Grainha. Deixar o espaço aberto para que o Humberto Pode possa responder os amigos. exatamente fazer menção. Vamos lá. Em relação, o Chico perguntou em relação às imagens do dia 8, é isso? São imagens verdadeiras ou não?
Foi mais ou menos isso? Foi Bom, nesse são sentido. imagens verdadeiras. Agora, se você me pergunta, todos estão envolvidos? Não, todos não estão envolvidos. Todos quebraram? Não, todos não quebraram. Todos merecem ser presos? Não, todos não merecem ser presos. Todos merecem ser condenados? Não, todos não merecem ser condenados. Mas por quê? Mas, gente, quem quebrou, quebrou. Quem não quebrou, que culpa ele tem na história? Agora você me vê o Supremo Tribunal Federal condenando essas pessoas a 17 anos, 15 anos, 14 anos de cadeia. Você acha correto você não participando? Você estava lá na esplanada e você também foi condenado, mas você não participou daquele crime? Eu considero um crime, claro. Quebrou é criminoso, né? É vandalismo. Agora, um golpe de Estado. Não houve golpe de Estado, meu amigo. Que golpe de Estado que aconteceu ali? Tinha arma, tinha tanque. Não teve golpe nenhum, meu amigo. Teve baderna, muita baderna, gente quebrando, gente insatisfeita com alguma coisa. Mas me falar para mim, tentativa de golpe. Tentativa de golpe não. Para ter tentativa de golpe tem que ter arma, tem que ter tanque e tudo mais. Vai, Ian, você quer responder ou responde? Não, meu caro professor, eu gostaria de perguntar a Humberto, referente também, saindo do 8 de janeiro, mas para aquelas imagens, para aqueles áudios, aquelas mensagens que foram vinculadas a generais, o que é que Humberto tem a dizer a respeito daquilo que foi vinculado, que envolvia sequestro de ministros, assassinato de ministros, dentro desse contexto Humberto, também processual. Porque assim, Humberto, tendo direito, a materialidade conta como fato. Não há o que discutir contra a materialidade. Então você acha que foi uma tentativa de golpe? Calma, Humberto, deixa eu terminar minha pergunta. Você ficou nervoso? Não, eu imagino. Então, aquela história. Contra provas, não há o que se discutir. O devido processo legal, ele é feito para fins práticos e para o efeito final, mediante a investigação. Não é feito de boca. Não foram só as imagens da Rede Globo, ou de qualquer outra emissora, Jovem Pan, não sei, que deram validade a essa questão em especial. Mas a legislação criada em seus incisos 59 e 58 falam que não só a menção, não só a tentativa, não só as articulações, elas são muitas, inclusive financiamento, inclusive com participação. Aquela depredação é só uma expressão da ignorância, da imbecilidade infeliz de muita gente, que aí acontece na esquerda também. Mas o jogo que está sendo, de certa forma, investigado e analisado pelo Supremo é baseado em vasta materialidade. E aí, quando você fala assim abertamente para o povão, que muitas vezes não entende, e não entende, que não houve golpe, é porque isso é uma visão arcaica, ainda do regime militar, ainda da época da ditaduria, em que se via o golpe a partir de tanques na rua. E aí a lei hoje, assinada pelo próprio Jair Bolsonaro, ela descreve, e o Ian sabe disso, a gente chama de interpretação da lei. Quando não existe, a gente faz a integração da norma. Nesse caso existe a lei, existem os fatos, existem os agentes, e o Supremo está julgando isso, e não uma opinião que é sua, ou minha, ou de Ian. Não sei se o amigo Ian entendeu a linha de raciocínio. Vamos ouvir o contraponto. Não, eu estou dizendo no sentido, da sua opinião, foi uma tentativa de golpe? Não é opinião. Não, veja bem. Não, olha, a lei opinião, então está dizendo, a lei diz que foi uma tentativa opinião de golpe? Assim, então, a lei diz. A lei diz. A lei diz que é uma tentativa de golpe. Os atos apresentados à materialidade do processo são sim uma usurpação do poder público. É um ato Então, aquelas pessoas que foram lá, quebraram ali, então elas estavam cometendo golpe. Tudo. Não é só que o que não, eu estou falando das pessoas que quebraram. Mas eu falo do processo. Eu falo da investigação. Eu falo do que o Supremo tem em mãos. Porque a opinião é você estar de camisa azul, um jacarezinho bacana. Eu estou com camisa preta. Eu me acho melhor assim. Isso é opinião. É escolha. É gozo no exercício individual de se escolher o que se quer. Se eu soubesse, eu tinha vindo de preto. Pronto. Pois é. Aí seria escolher também pro dia de hoje. Agora, materialidade jurídica é outra coisa. Que é uma coisa que a maioria dos nossos ouvintes não consegue entender. E boa parte do eleitorado de Bolsonaro não consegue entender. A Polícia Federal é uma das instituições mais preparadas, uma das instituições mais valorizadas e respeitadas do país. Ela não vai apenas por maldade, ou até mesmo no sentido de, digamos assim, criar factóide, apresentar provas. Você tem lá, cara, o próprio projeto em papel para assassinato do Lula, do Alckmin e do... O nome disso chama-se prevaricação. Quando a autoridade pública identifica uma situação como essa, qual o papel da autoridade? Agir.
denunciar. Se isso chegou na mão do Bolsonaro, como foi provado do processo, o que é que o Bolsonaro deveria fazer? Deveria ter agido. Assim, Vem cá, autoridade, vamos prender aqui de general, vamos prender fulano, vamos prender o ajudante de ordem, vamos prender deputado, senador. Mas peraí, professor, inclusive foi a minha pergunta a respeito, para que Humberto pudesse responder referente a essas mensagens, aquilo que foi anexado e que veio a público posterior ao É por isso que os militares... Eu tô olhando que já vai dar 4 horas, tem que estar ali de olho na gente. É por isso que os militares estão presos, né? Por conta dessas acusações. Agora vamos ver... Ainda falta mais. Vamos ver até onde vai isso, né? Porque temos aí a situação de um presidente que foi solto, né? Que descondenado, né? Nós temos várias situações. E aí, amigo velho? Ele foi descondenado? Ele foi descondenado. Outro debate. Humberto vai estar aqui a semana. Eu gosto dessa. Eu gosto dessa. Humberto vai estar aqui a semana. Inclusive, não puxe mais não, meu amigo. A gente tem uma propaganda para ler, tem que sair o programa. Eu só estou dizendo aqui que seria bom. Mas seria bom, sabe o quê? Não, mas é o que eu estou dizendo. Você vai estar aqui até quando? Eu dou um jeito de vir aqui pelo menos mais uma vez. Importante. Seria muito bom tê-la aqui. Agora é um bate-papo de alto nível, rapaz, direto de Brasília. Mais assuntos também. Esse que é muito importante, mas outros também que existem muitos na seara de Brasília. Tem ouvintes ali. Ó como é que tá o nosso DRC. Só para falar aqui. Tem pergunta para o Humberto aqui. Olha, cada hora que bateu o clique aqui. Bateu o clique. Agora, só para... clique aí. Só olha pra... para lá, Humberto. Olha para ali. Bateu o clique. Vai bater o clique. Isso aí tem seu tempo de se despedir. né? Enquadra mais, Humberto. Tá bom, então. Vamos lá. Vai lá, Humberto. A tua lá. Nossa, a minha aqui e a lá. A minha é lá. Vai virar matéria. Pronto. Então, o que eu... Só a última aqui. Hoje a polêmica aqui no X, rapidão, porque o Tatico já está aí. A polêmica no X, na hora que eu estava vindo para cá, é o seguinte. O presidente Lula reclamou de um auxiliar porque não estava debaixo das fotografias a real descrição do que aquele ex-presidente da República aconteceu com ele. Ele queria que debaixo da Dilma tivesse presidente da República de X a X, foi deportada do poder por um golpe de Michel Temer. Aí queria que colocasse no Michel Temer assim, ele não foi eleito, ele foi um golpista. Aí chegou no Bolsonaro, ele foi eleito por mentira. Aí as pessoas começaram na polêmica. E quando chegar a foto do Lula, vai colocar o quê? O ex-presidiário, estava preso, foi descondenado, e aí? Mas aí tá errado o Lula, tá errado o Bolsonaro, tá errado todo mundo. Tá bom, agora você entendi. agiu de covardia aí, de má fé. Tchau, querido. Soltou a bomba aí, vai sair, a gente não pode falar, porque senão ele respondia aqui, bem direitinho, viu? Não precisa responder. Não precisa responder, não. Ei, gente, deixa eu só fazer a leitura aqui. Está em busca de cuidados especializados para você e sua família. Conheça a Clínica Cecília Integrada. Cecília Dantas, com a equipe dedicada de psicólogos, psicopedagogos e nutricionistas, que oferece suporte integral para crianças, adolescentes e adultos. Na Clínica Cecília Dantas, que a jornada é única, os profissionais irão ajudar você a superar desafios e alcançar equilíbrio emocional e nutricional que você merece. A gente só consulta hoje mesmo, começa a jornada para uma vida mais saudável e feliz. O zap é 83999054717, localizado na rua Santo Antônio, 136, a Rua Ianda, Escola Vitória Régia Júnior. Siga nas redes sociais, eu mesmo vou passar por lá, viu? Clínica Cecília Dantas, Clínica Integrada Cecília Dantas, cuidando de você e de sua família com carinho e expertise. Com sua saúde emocional em boas mãos. Meu amigo, minha amiga, deixa eu falar de lá esse alinhamento, mas antes eu quero abraçar meu amigo Siloca, hoje sua neta Lara Fernanda, completando 10 anos de idade, desejar muitos anos de vida, muita paz, saúde, felicidades e realizações. Vai ter festa e festa boa, minha amiga. E olha só, lá na Auto Center, lá esse alinhamento, você encontra o melhor serviço automotivo de Cajazeiras e de toda a região. Oferecemos alinhamento, balanceamento, revisão preventiva e corretiva, suspensão, troca de óleo de câmbio e muito mais. Trabalhamos com rodas esportivas e pneus também. O melhor preço da região, meu amigo. Dividimos até 10 vezes nos cartões e sem juros. Lá esse alinhamento na saída para Souza, às margens da BR-230. Obrigado, Jorami Oliveira, Jarim Silva, Aurinac, manda aqui um abraço. Celso Pereira, Carlos Firmino. Celso Pereira, esse cara direito é muito doido, esse povo aí, né? Olha só, Portal Cachoeira, Carlos Firmino, Maria do Socorro, Maria Ariane, Batista Albuquerque, entre outros. Danilo Barreto, meu amigo. Felipe Inácio mandou aqui outro, né? Mandando aqui dizendo, parabenizando o programa, que tá um sucesso. E não tenho tempo para nada. Obrigado pela preferência, pela paciência, pela audiência. Se Deus quiser, amanhã, sexta-feira, estaremos aqui, Ian, com o boquete